Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Ruptura Podcast. Esse episódio histórico vai ser o pior episódio do Ruptura, isso você pode ter certeza, porque graças a Deus a gente só melhora. Do meu lado tá aqui meu sócio de bastidores, eu trouxe ele pra frente das câmeras. Seja bem-vindo, Igão. Tamo junto, mano. Valeu, mais um projeto junto, né? Bora! Bora lá. E antes da gente começar, eu já chamar meu convidado aqui, que é um convidado muito especial, um cara que me ensina muito. Tenho certeza que ele vai te ensinar muito nesse podcast também. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre o que é ruptura. O que é ruptura na minha concepção e na concepção de empreendedores? É aquele ponto que dói, né? Quando você toma aquela decisão que a maioria das pessoas vão te chamar de doido, né? Ou quando acontece alguma coisa na sua vida que faz você sair do ponto A pro ponto B. Então, ruptura vai trazer não só historinha bonitinha para você entender, mais do que isso, ensinamento. É como se fosse uma aula. Então, acho que eu nem posso chamar isso aqui de um podcast. Isso aqui é muito mais uma inspiração para você fazer as várias rupturas que você vai ter que fazer na sua vida. E agora chegou a hora de eu apresentar meu convidado. Hoje aqui, nós estamos com ele, esse cara que saiu do zero, entrou no mundo corporativo, virou o jogo grande de meta, pressão e resultado, aprendeu a vender e entregar em alto nível e quando percebeu que o teto do CLT já não comportava a ambição dele, rompeu para construir o próprio caminho. Hoje ele está à frente da Access Biotech, se Deus quiser eu falei o nome certo, levando tecnologia e bioinsumos para o agro, com visão de futuro e também comanda a Trilha das Gerais, cervejaria artesanal com identidade e experiência. Seja muito bem-vindo, Juliano Ferreira. Palmas para ele aí. Obrigado, Júlio. Obrigado, Igor, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa estrear aí o Ruptura, né, com chave de ouro, já no início. E sempre que vocês precisarem, conta comigo. Tamo junto aí. Muito bom, Juliano. Cara, vou começar aqui. Claro que você vai contar a sua história, tá? A ideia aqui não é que a gente pule a sua história, mas o intuito de você contar a sua história é inspirar, principalmente os empreendedores que estão assistindo esse podcast. Quem que vai ser nosso público, tá, Juliano? São pessoas que estão empreendendo, na maioria das vezes perdidas, precisando de uma instrução, ou são pessoas que querem empreender, quer sair da CLT, assim como eu, assim como você, né? O Igão nunca foi CLT na vida, né? Então, esse menino nasceu com alguma coisa diferente, um chip diferente na cabeça dele, mas eu e você, nós fomos CLT, então eu acho que nós vamos atingir muito esse público, sabe, Juliano? Pessoas que querem dar essa ruptura entre o tradicional, o garantido, né, e para esse outro, para um universo onde você não tem garantia, mas não tem limite, né? E aí eu vou começar com a pergunta já, Juliano. Me conta uma coisa, já de bate pronto. Qual foi a maior ruptura que aconteceu na sua vida? Cara, teve tantas, né? Vamos selecionar aí, faz um top 3, cara. A gente começa a pensar e, claro, tem umas que são mais interessantes, mais importantes, mas são várias, né? Desde da infância, adolescência, trabalho, família, muita coisa para ter rupturas. Mas acredito que quando a gente está falando em empreendedorismo, em trabalho, a maior ruptura mesmo foi quando, né, eu deixei do trabalho que eu tinha ali CLT, né, trabalhava numa multinacional, tinha um bom cargo, Já tinha cargo de liderança lá? Sim, já tinha cargo de liderança, já tinha... Quantos anos você ficou lá nessa empresa? 14 anos. 14, 2 ciclos de 7, tá vendo? 14 anos. 14 anos. Então, tinha toda a zona de conforto a meu favor, né? Então, eu tava... tinha um salário bom, tinha um cargo bom, tinha as regalias que a maioria das multinacionais colocam, status. A família já olha e fala assim, nossa, o cara foi bem sucedido. Juliano deu certo na vida, né? Deu sorte, deu essa sorte. Mas assim, geralmente, né, eu falo que na época dos nossos pais, nossos avós, né, Juliano, sucesso profissional era quanto mais tempo você ficava numa empresa fechada, né? Sim. Então assim, 14 anos na mesma empresa, a galera fala, o Juliano deu certo na vida, né? Sim. E tava tudo bem, porque tava na zona de conforto, Uhum. né? Complementando aqui, tinha status, tinha carro da empresa, carro bom, tinha cartão corporativo. Top. Então tinha todas as regalias ali, viagens, né? Viajava não só no Brasil, mas em outros países. Então tinha tudo para ficar ali e tava tudo bem. Mas aí, por conta de alguns desentendimentos ali dentro, né, aconteceu a ruptura, onde alguém ali dentro
achou que estava me prejudicando e que queria fazer um mal para mim, na verdade, Ele tava foi aquele cara que me deu o maior empurrão e fez eu abrir o olho, né? De coisas que eu já pensava em fazer e de repente eu tava ali disponível. Falei, Esse agora cara era da liderança? Ele era seu líder? sim, Era? era um líder Uhum. e desde que ele assumiu, eu já sabia que mais cedo ou mais tarde. A importância da liderança, né? A liderança pode te jogar pra frente ou pode te desmotivar de um lugar, né? Sim, sim. Então, nesse caso aí, foi o que aconteceu, te ajudou. Ele achou que tava te atrapalhando. Me ajudou demais. E então, cara, você ficou 14 anos de CLT lá, mas não era sempre assim não, né, cara? Como é que começou a sua trajetória lá no comecinho, sua vida antes, assim? Você nasceu em berço de ouro, cara? Não, ao contrário. Olha que você é herdeiro, rapaz. Né? Hoje eu brinco, Não tem problema não, se você é herdeiro tá de boa, mas... eu brinco que hoje tá na moda, todo mundo fala, eu era pobre, era óbvio, né? Pra contar uma história ali, né? Mas na verdade não, na verdade a gente vem de uma família pobre mesmo, né? Eu fui criado ali junto com a minha mãe só, né? E várias dificuldades no interior de Minas, aqui em Frutal, né? Cidade pequena, pouco recurso, uma mãe sozinha, cuidando do filho e... Tem irmãos? Não. Tem irmãos, tem 2 irmãs por parte de pai só, né? Então sua mãe e você, só ela e você. Era eu e ela e eu, só. Massa, e Deus. E assim, e era muito unido. Eu com a minha mãe, a gente, como era sozinho, os dois ali, inclusive até o quarto era eu e ela, né? Tudo que fazia ali tava nós dois juntos ali. Então foi, mas sim, sofrido, mas feliz também, né? Que minha mãe foi uma heroína, né? Nas condições que ela tinha, ela conseguiu fazer tudo que precisava ser feito e conseguiu criar, né? Como a gente diz aí, o filho Te dela. entregou o que você mais precisava, né? Que é a essência, a referência, né? Os princípios, Os princípios, né? Sim, com certeza. Massa. E assim, eu falo isso sempre que eu participo de podcast e conto um pouquinho a história, tinha tudo para dar errado, né? Criado no interior, Ninguém ia apostar, não sei, se fosse pra apostar filho de mãe sozinha ali, de mãe solo, e conhecendo, né, estudando em escola pública, conhecendo pessoas de todo jeito, sendo ofertado todo tipo de coisa ruim ali para oportunidade pra fazer coisa errada, você teve. coisa errada teve muita, Uhum, e mesmo assim a gente teve aquele momento, foi uma das rupturas também que aconteceu, uhum. né, quando até minha mãe mesmo falou, ó, agora você tem que tomar um rumo, você tem que querer ser alguma coisa, alguém, porque eu não dou conta mais. Ela chegou a falar assim, né? Uhum. E aí fora que eu dei aquele... E aí você sai de casa. Aí eu saí de casa, vim pra Uberaba, Uhum. né? Fazer a escola agrícola, fiz o vestibulinho na época que chamava, né? Uhum. Fiz lá em Frutal mesmo, eles foram lá, aplicaram as provas, e eu tinha que passar no regime de internato, porque eu não tinha condições de vir pra cá morar em Uberaba, né? Sim. E como a escola agrícola antigamente ela tinha o regime de internato, tinha um alojamento, eu falei, tem que passar nesse. E eram 40 Era a única forma de você estudar, era se fosse pra você morar lá. Era pra morar lá, se eu não conseguia. Como aí almoçava lá, jantava lá, dormia lá. Tudo, dormia lá, morava lá, né? Você escolheu o curso foi por essa condição ou... Não, eu já gostava do agro, né? Ah. Eu já sempre gostei, e aí essa possibilidade também foi levada em consideração, né? Porque naquela época o Frutal não tinha, né, faculdade para você pensar em seguir ali com um bacharel, alguma coisa assim. E aí eu falei, cara, uma oportunidade que tem, a escola agrícola, que eu vou lá, vou tentar, né? Não tinha muito conhecimento do agro, sempre fui criado ali próximo do agro, mas não, né, dentro dele. Mas aí eu vim aí eram 40 vagas. Uhum. Eu fui o 42. E tinha 120 participantes, 120 e poucos. E aí teve as Você desistências. precisou de 2 desistências. Aí o pessoal... Uma desistência. Não, foram 2, né? Mas sim, teve mais. Acaba que tem mais, né? Porque, cara, internato não é pra qualquer um, não.
Eu lembro que no dia de... Aí passei tudo. É lá onde é o IFTM hoje? Isso. Lá onde eu vou pedalar, quase na estrada de terra lá. É lá mesmo. Ah, É lá mesmo. Era tudo estrada de terra, né, antigamente. agora é só pra lá. Pra lá é terra ainda até hoje. Não, lá era lá tudo pra estrada frente. de terra. Olha, é longe lá, cara, é desafastado da cidade, a gente ia lá pra pedalar, né? Uhum. Legal. E eu lembro até hoje, a figura, né, foi a minha mãe e uma amiga nossa, né, amiga da minha mãe, quase que uma segunda mãe que eu tinha também, e falaram, não, a gente vai te levar lá. Pegou as roupas lá, a roupinha de cama, né, levou. Eu lembro direitinho, ela arrumou minha cama, era uma beliche, e tinha, acho que era 12 beliches no quarto. Era muita gente no mesmo quarto. E quarto grande, né? E aí ela arrumou minha cama lá e virou as costas e falou, agora tem que ir. Aí Jesus, fiquei sozinho lá. Quantos anos você tinha? Pergunta difícil, hein, cara? Devia ter uns 17. 17, foi antes dos 18, então. Foi. Antes dos 18. E aí, fiquei lá. Menino, né, cara? É duas rupturas, né? Porque isso a mãe também deve deixar você lá com o coração na mão, você com o coração na mão deixando ela embora sozinha. Com certeza. Imagina. É. Porque assim, eu foi um momento muito difícil da minha vida quando eu decidi sair de casa, porque a gente fica com aquele sentimento, pô, tô deixando minha mãe, ela que me criou aqui e tal, né? Só que tem que viver minha vida, e eu tive esse momento também, mas eu não tava tão novo assim. Eu tinha 24 quando eu saí de casa, né? E minha mãe, mesma história, também me criou sozinha. E você imagina assim, igual eu falei, eu ali com a minha mãe, criado junto com ela a vida inteira, junto, unido, e de repente você separar. Ruptura. É muito ruptura. Muito, cara. Mas foi essencial pra estar onde você tá hoje. Com certeza. E naquela época ainda existia muito trote, né? Hoje não, hoje não tem mais trote. Então você imagina ali sozinho, com os veteranos, né? Eram quartos separados, mas era o mesmo alojamento, então, e choveu, cara. Choveu, então não tinha jeito da gente sair dali à noite. E aí vieram todos pro quarto dos... Vixe, chamava de gabiru, que eram os moleques que tinha acabado de entrar. Imagina, cara, exato de trote ali, uns trote pesado. Antigamente os trotes era diferente, né? Não tinha celular. Não tinha celular também, eu imagino, não tinha nem câmera. E aí passou aquela noite, aí foi acostumando, mas é o que eu falei, o internato não é pra qualquer um, não. Você tem que ter a casca grossa ali pra ficar. Aí você formou lá, Eu fiquei 3 anos. ficou 3 anos. 3 anos, interno. E aí, de lá você foi fazer o quê? Aí de lá, aí eu saí, né, voltei pra Frutal, e aí fui procurar trabalho, procurar emprego e fui fazer um estágio também, que eu tinha que terminar o estágio pra poder constar pra poder ter o diploma. E aí eu consegui o estágio numa cooperativa agropecuária, que era mais para assistência em produtor de leite. E aí tava ali e surgiu uma vaga em uma outra cooperativa, que é regional. Essa já é mais ampla, agrícola, pecuária e tudo mais, mas a parte de vendas mesmo. E era cargo de gestão, era para ser gerente da cooperativa. E já era área comercial, hein? Área comercial. E eu nunca tinha trabalhado Com comercial. com comercial. Uma Muito menos função no agro, né? Tinha acabado de terminar o curso agrícola ali. E aí o pessoal falou, tem uma vaga lá, por que você não vai? Eu falei, tá louco, né? Nunca trabalhei no agro em si, né? Formei tudo, mas não trabalhei. E ainda mais gestão. Aí todo mundo, mas se você não tentar, experimenta, vai lá. Falei, então vamos. Bora, né? O que eu tenho pra perder, né? Fiz a entrevista. No outro dia eles me convidaram. Falou, a gente te escolheu, a gente quer que você venha e gostamos do seu jeito. E fiquei lá ali quase 2 anos. Mas mais uma ruptura aí que eu consegui identificar, viu, Juliano? Porque hoje, em dias de hoje, em pleno 2026, né? A área comercial ainda não é bem quista na sociedade. Falar assim, o vendedor, se o filho chegar pro pai e falar assim, quer ser médico, vai ficar felizão. Falar, eu quero ser vendedor, vai ficar triste. Com certeza. Mesmo a maioria dos bons vendedores que eu conheço ganha muito mais do que médico. Sim. Mas o difícil, né, lá nessa época, então, você já assumiu a área comercial e era bem mais, a consciência que as pessoas tinham de área comercial muito menor do que hoje. Com certeza. Muito menor, né? Não tinha o acesso à informação igual tem hoje, né? Apesar de que o acesso à informação também
tem que ser um pouco criterioso, né? Porque tem Uhum. muita informação ruim. Sim. Mas eu fiquei ali por 2 anos e aí eu tomei a decisão porque eu queria ir pro campo. Eu Uhum. queria trabalhar no campo, achar alguma Uhum. coisa ali. E eu queria trabalhar com cana-de-açúcar. Uhum. E aí eu mandei o currículo para uma usina, era em Iturama, e eles me convidaram para ir lá fazer entrevista. Eu fui, passei, fui chamado para trabalhar lá e eu fui, né? Cuidar de uma área já no campo. E naquele período ali, fiquei uma safra. E até hoje as usinas são muito visitadas por empresas, né, que vão lá ofertar tecnologias, serviços, produtos, que tinham as multinacionais que São visitados, mas nem sempre a galera consegue conversar lá também, porque não é tão acessível, né? antigamente era mais fácil, hoje Hoje é tá mais muito difícil. mais difícil. Porque todo mundo quer vender pra usina, né? Todo mundo. E aí os caras têm que fazer ali um filtro, né? Exatamente, todo mundo. Uhum. E aí eu, nos trabalhos que eu vinha ali no dia a dia, o pessoal das empresas iam visitando, conversava com a gente, e aí uma das empresas, e aí eu tava com medo porque era contrato, eu Uhum. falei, bom, meu contrato terminar, será que eu vou continuar? E aí eu comentei com um colega de uma multinacional na época, e ele falou, ó, se você quiser sair, eu te contrato para ser assistente técnico. Ó. Mas era contrato também, não era um negócio fixo, um trabalho, assim, Uhum. né? Aí eu falei, tá. E eu comecei a sondar, o pessoal falou, ó, eu acho que na hora que acabar a safra pode ser que não tenha a função que você tem hoje. Uhum. Então pode ser que eles dispensem lá no ano que vem e chamam de novo. Falei, pra mim, Nessa época você recebia era com RPA, era isso? Que você, era tipo recibo de pagamento autônomo? Você não era CLT, Não, e você também não era era. PJ. não, lá eu era CLT. Você era CLT. Lá na Só que era usina contrato CLT. determinado. Entendi. Era contrato determinado e assim, você rezava pra ter hora extra, ter hora porque é o que você conseguia Entendi. agregar mais, né? Ganhar um pouco mais. E aí eu fiquei naquela dúvida e eu aceitei o convite. Falei, ó, então eu vou tomar a decisão Uhum. de sair. E também eu queria conhecer um pouco o mundo, né? Sim. Fora dali. Sim. Minha avó sempre falava. Ela falava assim, Juliano, você sempre falava que você queria viajar o mundo, que você queria conhecer e você tá conseguindo, hein? Isso é antes dela Isso ela falecer há pouco tempo. e assim, ouvindo você falar, sua palavra tem muito poder, né, cara? Porque então você escolheu mexer com cano. Sim, sim. Não foi assim, uma oportunidade. Não. Você falou, não, eu vou e foi. Eu sonhava em Olha, trabalhar com cana. Eu que queria doido. trabalhar com cana. Eu passava aqui, ó, a gente fazia escola agrícola e final de semana a gente podia sair pra casa, né? Uhum. E a gente ia pro trevo ali que vai pra Frutal e ficava ali pedindo carona, né? Aí fazia uma placa de papelão, escrevia Frutal grandão e ficava lá no trevo aí esperando. Até um filho de Deus te ajudar. E sempre passava na porta das usinas ali, principalmente a Volta Grande, que era na época Caeté, hoje a Delta, né? Uhum. E eu falava, gente, eu queria trabalhar nesse negócio, Aí. eu queria trabalhar com cana. Que top, hein? E aí eu fui. E aí saí, aí o pessoal me convidou para ser assistente técnico nessa empresa, para desenvolver produtos, gerar demanda, e eu fui, né? Fiquei um período ali, acho que uns 6 a 8 meses, porque era o contrato temporário. E aí dali, eu saí para outra multinacional, também como assistente técnico, só que aí eu não tinha curso superior. E eu era contratado, aí sim era terceirizado. Aí era terceirizado. Porque eu não podia ser efetivado pela empresa, porque por regras, né, mundiais, que ela é uma empresa global, não podia ter ninguém trabalhando sem curso superior. Curso superior, entendi. E aí, agronomia era impossível fazer, porque não existia EAD, noturno, né? E era só período integral. A agronomia sempre foi período integral, agora que mudou. Então eu tive que fazer alguma coisa à noite. Aí eu comecei a fazer administração em Ituverava. Uhum. E aí, de lá, teve a oportunidade na empresa aqui em Uberaba, eu vim pra cá, transferi, terminei aqui. Assim que eu terminei em dezembro, janeiro, me efetivaram. Entendi. E aí eu fiquei lá por 14 anos. Aí foi essa empresa que você ficou os 14. 14 anos lá. Uma perguntinha aqui, cara. Teve alguém, eu sei que você me falou que teve um líder aí que te sacudiu na questão negativa, né? Te achou que tava te prejudicando, mas tava ajudando. Mas teve alguém nesse período ali que te sacudiu no sentido positivo, assim? Sim. Falar assim, ó, sai mesmo, vai. Teve uma pessoa assim? Sim, teve. Até o primeiro, o cara que me contratou, Uhum. né, nessa empresa que eu fiquei 14 anos, ele foi quase que um pai ali.
Ele me contratou por telefone, Olha. né? Eu conversava com ele por telefone e a gente não teve a oportunidade de se conhecer. Mandei o currículo na época e a vaga era para outro e o cara desistiu Nossa. também. E aí eu entrei. Olha. E aí ele me chamou, eu fui conhecer ele depois. Você também fica na base da desistência dos outros, né, cara? Como é que pode? Bicho não tem. Eu até a segunda vez. Tudo tem um dedinho de Deus. Assim, é pra ser seu, cara. Não tem... Tinha que ser. E aí ele foi um dos que mais me incentivou a fazer a faculdade. Ah, Ele falou, legal. cara, vai lá, faz a faculdade, Uhum. porque você tem o potencial e você você tendo o curso superior, você vai ser efetivado. Sim. E assim, quem que não sonhava uma Tá multinacional? maluco. Né? Só que eu tinha medo quando fosse entrar na área de vendas de novo, né? E é totalmente diferente, eu tinha muito medo. Eu não acreditava muito que eu ia ser um vendedor, assim. De performance, né? Porque vender qualquer um vende, né? Mas vender com performance sem enganar cliente e ajudando de fato são raros, né, Juliano? Sim. Então eu tinha muito medo. Mas entrar no comercial na base. Aí eu entrei como assistente técnico só depois que eu fui efetivado, que eu fui efetivamente pra venda mesmo. Entendi. E aí foi onde a gente fica ali, né? Será que eu vou conseguir? Sim. Tudo. Mas foi muito bem, graças a Deus. Deu muito certo. Fiquei ali 14 anos passando por várias áreas, né? Na área de vendas diretamente, assim, eu fiquei 9 anos. Nesses 9 anos, não deixei de entregar um ano, a meta. Olha aí. Sempre batendo a meta, ganhando premiações, viajando aí pelo mundo afora com premiações que ganhava. Então foi eu sempre falo que foi moldado, né? Moldado. Eu não conseguia, a hora que eu entrei ali, que eu comecei, eu não tinha, né? Tanto é que eu tinha medo. Sim. E aí o pessoal fala, você tem o dom da venda. Eu acredito que não é bem assim. Você pode moldar, que você pode aprender, que você... Inclusive hoje, Leandro, assim, hoje meu propósito hoje é formar vendedores, né? Eu formo vendedores tanto como franqueados, média via permuta que eu preciso ensinar eles a vender, quanto pessoas que nunca venderam na vida aprender a vender. E tem meus treinamentos também, né? Um deles que é o Sniper, eu falo que o vendedor é a profissão mais empreendedora que existe, né? Porque você tem que lidar com essas oscilações todos os meses. Estamos fechando o mês agora de fevereiro. Daqui 3 dias zerou de novo. Aí você tem que, peraí, comemorei 10 minutos aqui de comemoração, que eu bati a meta, bora bater a meta de novo. Começar de novo. Né? Até vi um meme esses dias falando assim, né? Se você tá triste, vira vendedor. Você viu esse? Não. Se tá triste, vira vendedor. Porque é o seguinte, vendedor fica doido. E você nunca viu um doido triste, né? Falei, cara, faz sentido. Virou até música lá no Virou até música. Mas muito legal porque vender, liderar e empreender pra mim tá na mesma caixinha. Porque assim, pra você liderar, você precisa vender bem. Pra você empreender, você tem que vender bem. Senão, como é que faz? Tudo é um processo de venda, né? Tudo. Até em casa. Até Pra em negociar com a esposa. Com a esposa. Com os filhos, cara. Hoje a esperteza que esses meninos tá, se você não souber vender pra eles as ideias, não, né? Tudo tem um pouquinho de venda ali. Não é? Então tá, cara, vamos lá. Vamos falar agora de negócio, de visão e provocação. Então, Juliano, como eu disse, eu quero explorar de você aqui algo que você me ensina muito. Talvez nós estejamos de frente aqui uns maiores especialistas de cana, né, de mercado de usina, pelo menos que eu conheço, eu tenho certeza que você é o que mais conhece, né? E aí, assim, o que eu queria entender da sua cabeça, cara? Você tem 2 negócios completamente diferentes e tá indo pra um terceiro. Esse até que tem a ver com o primeiro, né? Às vezes tem mais um quarto, um quinto aí que tá na sua cabeça que eu não tô sabendo ainda. Mas vamos falar dos 2 aí que já estão, né, lançados. Você tem, então, Agrotech e cervejaria artesanal, certo? Axis Biotech, né? Não é uma empresa da tecnologia do agro, seria isso? Sim. Acho que foi isso que então, Você quis dizer o conceito. O conceito, tá. Então você tem uma que tá na tecnologia do agronegócio, né? E tem uma cervejaria artesanal, cara, nada a ver, né? O que? A não ser que você vai plantar a cevada lá e o lúpulo lá, o negócio, mas enfim, não tem nada a ver. O que eles têm em comum na sua cabeça, Juliano? Como que é vender inovação no mercado que ainda desconfia do novo? Vamos à primeira pergunta. O que tem em comum cerveja com cana? Vendas. Vendas, Vendas assim, é comum, né? Mas é totalmente diferente, né? Varejo
e versus venda consultiva. Legal. Né? A venda em cana-de-açúcar é 100% consultiva. Né? Não é uma venda de varejo, não é aquela venda... Ciclo rápido que a pessoa leva, vai embora, compra, vai embora e leva. E você pega a cerveja, você foi ali, você experimentou a cerveja, você gostou, você compra. Sim. Agora, o agro, né, principalmente usinas, você vai ter que ir lá apresentar. Primeiro você tem que conseguir o acesso. Se você não tem acesso, você nem começa o jogo. Você nem começa. E aí você consegue o acesso. Vai lá, faz a primeira apresentação, se apresenta a empresa, apresenta o que você tem de tecnologia, né? Foca em alguma, porque também não adianta você chegar lá e apresentar um portfólio com um monte de coisas, porque dá o efeito Netflix. não dá. Então você tem que focar. Ó, eu vou focar, aí você faz várias análises. Ah, eu tô em que período? Tô em período do plantio? Eu tô no período do corte da cana? Né? Eu tô no final de safra? Né? Você identifica o período que você tá, o que você posiciona naquele período, né? O que é a dor, né, que o produtor de cana tem naquele momento, e o que eu tenho para levar para ele que seja benéfico, que vá dar resultados, produtividade, né, longevidade no canavial dele. Então você faz toda essa ligação de um ponto com o outro, foca naquele e vai naquele. Você já fez um ensinamento aí que eu vou ajudar a audiência aqui a entender, cara, que é o seguinte: a síndrome do Netflix, minha esposa tem, eu não tenho muito ela não. Porque assim, eu ligo o Netflix, eu escolho rapidinho o que vai assistir, né? Minha esposa, se ela deixar, fica 2h30 lá escolhendo e não escolhe nada, né? Por quê? Porque tem opção demais. Então a síndrome do Netflix é isso. Às vezes o empreendedor ou o vendedor quer levar o portfólio inteiro para apresentar e, cara, não cabe, porque vai gerar mais confusão do que resultado, né? Sim. Seria isso, Sim, né? com certeza. Ele não vai gravar nada do que você falou, né? E vai falar, nossa, tanta coisa. Até porque é estudado que hoje é 20% a média de retenção de uma conversa. Então o cara tá assistindo esse podcast aqui, vai reter 20% nós estamos falando. Às vezes ele assiste a segunda vez, vai reter mais 20. Mas assim, a retenção muito baixa, né, Juliano? Pra você ficar confuso com muita informação. Sim. Inclusive o Igor aqui tem história de bastidores, né? Que quando ele veio virar meu sócio, Juliano, ele era prestador de serviço meu, de CRM. Te contei isso, não? Contou. Ele era prestador de serviço. Pensa num cara que gostava de complicar as coisas, velho. Falar, eu preciso disso aqui. Aí sumia. Então, uma semana pra entregar. A hora que ele me entregou, eu tinha resolvido a empresa inteira já, assim, pôs a minha área financeira dentro do CRM, você lembra? Lembro. Contratei um CRM pra área comercial e colocou o financeiro lá dentro. Falei, Igor do céu, né? E agora? Como é que... Agora Olhando a tela em branco, né? Dá a tela em branco. Aí já tá indo pra 2 anos que nós estamos juntos, as nossas reuniões agora estão até simplificadas demais, né? Porque eu acho que quanto mais você sabe, mais simples você dá conta de explicar. Com certeza. Não é? Com certeza. Se você começa a ter que enrolar demais, você tá meio inseguro. É verdade. E ao contrário da cerveja, né? É uma venda mais rápida, né? a cerveja o cara levou, gostou, vai comprar sempre, É. né? É bem diferente o processo de venda, né? Diferente. Como que é vender inovação num mercado extremamente desconfiado, cara? Falou tudo aí, porque agro, eu brinco assim, agro já é um ambiente muito fechado, é uma bolha. E você, em cana-de-açúcar, é uma bolha dentro de outra bolha. É que é mais difícil ainda Bolha da bolha. você acessar, você levar a inovação, porque o pessoal hoje é muito assediado, o produtor. Querendo ou não, uma usina, ela recebe um monte de empresas, Sim. vendedores. Já não tem querendo- papo de dinheiro pequeno, né? Não Não tem. existe papo de pouco dinheiro. Todo mundo tem o produto que é milagroso, que vai resolver isso, que vai resolver aquilo. Então, assim, aí eu costumo trabalhar assim. Primeiro, como eu falei aqui, você vai identificar qual que é a dor do produtor, né? Identificou a dor. Essa dor, ela é possível eu evitar que ela aconteça, ou eu tenho que entrar curativo naquela dor. Aí, Vai prever ou vai tratar o sintoma já? exatamente. E hoje fala-se muito na doença, fala-se muito na praga e fala-se pouco na planta. E aí foi onde a gente começou a mudar um pouco isso. Por quê? A gente tem trabalhos, estudos que a gente faz aí todo ano, mais de 300 trabalhos já feitos só por nós, onde mostra que uma cana bem nutrida, um solo equilibrado, o ambiente de produção equilibrado,
a cana ela fica menos suscetível a pragas, Vai gastar doenças, com menos patógenos. defensivo. Você vai usar menos defensivo, vai poder trabalhar o mix ali entre defensivo químico com o defensivo biológico, Entendi. né? Vai ter uma efetividade do biológico maior. Menos chance de perder a safra, né? Porque acontece também, Sim. né? A produtividade é o que vai pôr o dinheiro no bolso, Quanto né? mais produtividade, mais lucro ele vai conseguir com aquela... Com certeza, com certeza. E assim, claro que se você for usar tudo que eles oferecem, você vai gastar uma fortuna, vai ficar mais caro e você não vai ter aquela produtividade, né, esperada. Mas aí é onde entra a análise criteriosa que o produtor da usina faz, né? Aí é por isso que ela gosta de testar tudo dentro do campo dela, porque cada local tem um ambiente de produção diferente. Então, às vezes você está aqui, ali 100 metros para frente, já é outra condição totalmente diferente. Solo, água, né, enfim. E aí eles fazem todas essas análises, testam as tecnologias que você leva, e se for bem, validou, né? E aí não é só produtividade, entra uma série de fatores que são levados em consideração. E ela validou, e aí sim você vai para o processo de venda. Validou e tudo. Quando eles testam, colocam os competidores Sim, juntos. sim. Geralmente eles colocam o padrão, que eles já trabalham, Uhum. e colocam várias outras tecnologias ali, uma lado a lado. Então você foi um pioneiro aí em parar de falar da doença e vamos falar da planta. A gente tá tentando mudar bem isso. Até hoje ainda é uma dificuldade. Sim. Até hoje. Até hoje, porque o pessoal preocupa muito mais com a doença, com a praga, do que propriamente a cana. Mas em tudo, cara. Vamos trazer isso aí para um papo aqui de quem não tá na área rural, né, Juliano? Fizemos uma reunião, foi anteontem, né, Igor? Que nós fizemos um diagnóstico no nosso time, assim, ao vivo, sabe, Juliano? Falei assim, ó, eu li num livro essa didática, tipo assim, ó, vamos imaginar que a gente quebrou, né? Quebramos. Ó, todo mundo demitido e tal, agora vocês vão me explicar por que a gente quebrou. E aí eu dei espaço para todo mundo do time explicar por que a gente quebrou, né? E aconteceu a mesma coisa que acontece no seu mercado. Por quê? Em vez da galera entender o motivo pelo qual quebrou, né? Ou seja, saber o motivo, a doença, o que é cuidar da essência e não do sintoma. Então, o que eu identifiquei no final, né, Igor, lá nesse dia? Que as pessoas, o que elas falavam que elas tinham quebrado a empresa, geralmente não era a doença, era o sintoma. Era o sintoma, ou seja, não, quebramos porque o mercado fez isso, quebramos porque os tributos estão me quebrando. Quebramos porque o meu concorrente tá vendendo abaixo do cru, você deve escutar isso, né? Tá. Quando, na verdade, cara, a doença é muito mais, a gente brinca, né? 90% tá interno. É cabeça, mentalidade, é execução. Às vezes o cara tem um excelente plano, mas não dá conta de executar, né? Então eu vejo assim, você trouxe pro universo do agronegócio algo que a gente tem lá na empresa para tratar com gente, porque a maioria das pessoas, dos empresários e das pessoas mesmo, seja empreendedor ou colaborador, ele trata o sintoma como se fosse a doença. Você imagina assim, ó, o ano retrasado, 2024, teve uma seca bragada, né? Ficamos 180 dias sem chuva, fogo para todo lado. Eu lembro. Seca, morrendo cana. Fiquei preso na estrada ali de Ribeirão Preto ali por causa desses incêndios dois. Exatamente. E aí você imagina, será, aí esse ano, 2025, aí a produtividade despencou. Efeito de 24, né? Porque você colheu a cana, não tinha umidade, como é que ela vai rebrotar? Sim. Teve que voltar as chuvas não voltaram bem, demorou, e veio lenta, e aí até que essa cana recuperou, iniciou a safra do ano seguinte. Entendi. Então a produtividade baixa. Justamente por conta daquela seca. Por conta do ano anterior. Entendi. E aí, se essa cana tivesse num ambiente de produção equilibrado, né, se ela tivesse bem nutrida, né, se ela tivesse vegetando da forma como teria que ser, será que ela não teria produzido, suportado um pouco melhor? Com certeza, né? A gente tem estudos, áreas que nós fizemos que prova isso. Muito legal. Teria perda? Teria, mas teria sido a produtividade melhor. Teria produzido mais. Muita similaridade, né, Igor? É basicamente um suplemento para a planta, então. Na verdade, são vários fatores, né? Não é somente você
Porque assim, ó, nutrição. Você vai produzir um fertilizante que vai entregar ali nutrientes. Eu vou entregar nitrogênio, fósforo, potássio, zinco, molibdênio, boro, enfim. Você vai fazer um produto que vai dar na boca dela. Entendi. Agora, você pode ter um produto, uma tecnologia que você vai estimular ela a buscar ou a ela mesma produzir algo que vá melhorar a defesa dela. Que legal. Né? Você vai melhorar a defesa da planta. É como se fosse a imunidade da gente. É tipo vitamina, né? Tipo assim, na verdade, Aí você vai melhorar a sua imunidade. A planta é a mesma coisa. ou seja, ela vai ter condição de combater melhor por você ter melhorado o ambiente dela. Ela vai ter condições próprias de se defender. Imagina só, as plantas, a cana tá aí milhares, milhões de anos, né? E sobrevivendo a tudo que passou até hoje. Então, geada, chuva em excesso, seca, queimadas, e a planta tá aí, né? Ela vem passando ciclos e ela não sai do lugar. Ela tá no mesmo lugar. Então, se pegar fogo, ela não tem pra onde correr. Se secar, ela não tem onde buscar. Sim. Se der uma geada, ela vai ficar ali, ela vai se queimar também. Sim. Vai morrer às vezes. Então, o que ela precisa? Suportar melhor isso. E o que vai fazer ela suportar melhor? Principalmente, raiz, né? Quanto mais raízes e mais profundas, ela vai buscar mais nutrientes, mais água, mais no fundo mesmo, mais com profundidade. E para isso, você precisa ter um solo que possibilite ela fazer isso. Sim. E aí você imagina que a cana, principalmente, você passa o ano ali, são várias operações em cima dela. Então nós temos trator passando ali, né? Colhedora passando ali, o tempo inteiro, né? Várias operações no ano que passam, máquinas, e aquilo ali vai compactando o solo. Sim. E aí, como ele compacta, a raiz não consegue descer. Entendi. Ela vai parar ali. Então é onde você tem que preparar, deixar o solo em boas condições para que ele fique menos compactado possível para a planta poder crescer raiz para baixo e não ficar com raízes superficiais, porque se ela está superficial, a seca vai prejudicar ela, uma queimada vai prejudicar ela, a praga talvez vai ficar mais fácil de chegar um patógeno ali, uma praga, né, para chegar até a raiz dela. Então, cara, você tem um ambiente, eu não sei se alguém já te falou isso, se você já pensou isso sozinho, né? Mas enquanto você falava aqui, eu fiquei pensando numa ruptura que fez todo sentido na sua vida, Juliano, que é o quê? Então você tá me falando que acesso às pessoas e produzir um ambiente certo faz a pessoa produzir mais, no caso aí a cana, né? Só que você, cara, você tá migrando agora, inclusive vou dar um spoiler aí pra quem tá indo no Sniper, né? O Juliano vai dar uma aula no Sniper. Coloquei essa missão pra ele aí, pra dar uma aula no Sniper, né? Por isso que eu chamei ele pra esse podcast. Por quê? Porque ele tá querendo mexer com outro tipo de planta agora, né? Você tá querendo melhorar o ambiente para as pessoas crescerem, né? Ou seja, você está criando uma nova empresa que vai ter um bom viés de networking para dar acesso ao produtor para coisas que ele não tinha. E você está também querendo melhorar o ambiente de vários empreendedores, não só do agro. sim. Né? Porque lá no Sniper a gente praticamente não tem ninguém do agro. Né? Se tiver, vai ser pouca gente, tá? Inclusive, quando me falaram que eu ia fazer, quando eu falei que eu ia fazer curso de venda em Uberaba, eu disse, não, você tem que fazer em Uberaba, tem que ser do agro, cara. Que bom, Uberaba é o agro. Esse negócio de curso de venda aí pra comércio não vai dar muito certo isso aí não, né? Mas assim, o que eu percebi, Juliano? Você tá caminhando, cara, pro mesma ruptura que você fez lá na Axis Biotech. Você vai começar a fazer isso agora com outro tipo de planta, que é o ser humano agora. Com pessoas. Ou seja, você vai arrumar um jeito dessa pessoa melhorar a imunidade dela. Sim. A gente já conversou isso Já. E eu acredito muito. Se Deus me permitiu eu acessar, eu conhecer, eu aprender, interagir com pessoas melhores que eu, né? Aprendi muito fora, né? A gente participa aí de vários eventos, mentorias, né? Tá com pessoas, né? Que realmente são relevantes aí no mundo corporativo. Se ele permitiu que eu tivesse nesse ambiente e aprendesse com ele, né? E
e alcançasse aí onde a gente tá, e eu sempre falo, eu sempre esperei esse momento chegar e falando assim, ó, o dia que eu tiver conseguido o sucesso, eu quero repassar. Uhum. E aí você foi um dos que abriu a cabeça, falou, não, mas isso já é um sucesso. Pô, Na minha mas- cabeça não é, na minha cabeça eu ainda quero bem mais, é aquele negócio, você não se conforma. Dá né? aquela Você síndrome de aceita- tipo assim, será que eu sou capaz mesmo de ir pra esse caminho? Porque assim, o que eu falei pro Juliano, gente, e é uma coisa da gente não só seguir ele, né, lá nas redes sociais, começar a entender a cabeça dele, como que funciona, que eu aprendo muito, mas mais do que isso, Juliano, é você se reconhecer de onde você saiu, né, que é menino de frutal, que veio aqui morar, se não fosse a comida mais barata, você não tinha gente comer, né, se não fosse lá, você não dava conta de morar aqui, né, e hoje você é um cara que, cara, ele falou aqui, né? É óbvio que ele falou superficialmente, mas hoje ele tem acesso aos melhores mentores de São Paulo, né? Acesso direto a grandes empreendedores, pessoas que inclusive eu admiro muito, que você já tem acesso até melhor do que eu, inclusive. Porém, esse acesso, Juliano, 95% dos empresários que eu conheço não tem. Não tem. Não Ou tem. porque não tem dinheiro para investir, ou porque não tem realmente o acesso, ou os dois, né? Não é barato, né? A gente sabe que não é. E você pega aí o empreendedor, o empresário, a situação, de repente, não é tão favorável a isso, né? Uhum. E aí, às vezes, você fala assim, ó, cara, eu vou fazer uma mentoria, eu vou lá num influenciador lá, alguém, aí o cara cobra lá 40 mil reais. Sim. Aí, talvez ele não gera aquilo ali de faturamento. Cara, eu conheço hoje nossos clientes, né, Igor? Assim, vamos falar aí que metade não deve faturar isso. Não. Ainda, né? E aí a gente cita aqui, por exemplo, né? Mas aí o empresário ele fala assim, às vezes ele tem isso no caixa. Às vezes ele fala, não, eu tenho 40 mil reais, ou eu vou parcelar, Vou pegar no banco, né? vou pegar no banco, mas aí ele fala, cara, faz tanto tempo que eu não faço uma viagem com a minha família, Exato. será que não é melhor? Não consegue nem ver retorno direto, né? Não consegue. Consegue. Aí ele enxerga, aí ele passa a enxergar aquilo ali como um custo, Uhum. não é investimento. E ele tá certo. Ele tá certo, porque ele tem que priorizar a família e Só que ele tá a base. perdendo, né? Tá perdendo imunidade, né? Sim. E aí ele fala, cara, faz tempo que eu não viajo com a minha família, que eu não faço um passeio, né? E aí ele fala, não, eu vou fazer uma viagem com a minha família, eu vou fazer alguma coisa que eu tô querendo trocar de carro, Uhum. né? Trocar de casa, enfim. Aí ele não vai fazer. Uhum. Então a ideia nossa é trazer um pouco do que a gente vive nesse mundo Uhum. pra cá. Sim. Então essa é a ideia, que quando você fez o convite do Sniper, Sim. é trazer um pouco do que eu aprendi, não só lá, mas toda a trajetória, Sim. mas tudo que a gente aprende lá também que faz muito É isso. sentido E que te atraiu muito pro Via Permuta também, né? Com a cerveja, né? Sim. Porque assim, a Axis Biotech não tem muito perfil da Via Permuta, mas a cerveja tem todo perfil. Tem. Né? Porque ela precisa ser mais conhecida, muito boa, né? Todo mundo que experimenta adora. Né? Então, ou seja, eu preciso colocar mais gente conhecendo a cerveja. Mas o Juliano, ele virou meu cliente, não foi pra divulgar a cerveja, não, cara. Ele virou meu cliente foi porque a gente teve uma consonância de propósito. Que é o quê? O que a Via Permuta traz hoje, né, Juliano? Conceitos que eu paguei caro pra ter a preço de banana. Assim, se o cara não conseguir investir no Via Permuta, cara, na nossa mensalidade, é porque realmente ele tem que avaliar até se ele tem que ter empresa. Porque é tão barato o que ele investe pro retorno que ele pode ter, Sim. né? Que quando a pessoa não tem a visão de ter que investir lá 500, 600, 700 reais por mês em marketing, pelo menos, a chance desse cara fracassar é muito grande, né, Juliano? Sim. Muito grande. Então, assim, hoje você não abre uma barraquinha de cachorro-quente sem investir 15, 20 mil reais. Pra você abrir uma coisinha, né? Um negocinho. E aí você ainda tem que confiar que vai ter cliente, tem que confiar que você vai dar conta de pagar os insumos, né? Então eu brinco que o empreendedor, ele é a maior dualidade que existe, tá, Juliano? E aí você vai me ajudar a resolver esse problema, é muita pretensão, né? Diminuir a quantidade de empresa que fecha, né? Porque assim, hoje 60% fecha nos primeiros 5 anos. Então você tá entrando no mercado onde a cada 10 empresários visionários que querem mudar a vida, 6 vão fechar nos primeiros 5 anos. Sim. Triste isso. Triste.
E por quê? Porque não tem nem dinheiro para pagar esses cursos em São Paulo. E quando tem, às vezes vai fazer o que falou, né, Igor? Não vou trocar de carro. Vou trocar de carro porque eu tô andando no meu carro velho aqui e tal. Então a educação empreendedora no Brasil é muito fraca. E aí você acabou estando com a gente no Viu Permuta porque é um ambiente de acesso, né? Acesso não só para divulgar a sua cerveja, né? Mas também pra gente pegar na mão de muita gente. E aí o convite que eu te fiz foi esse, né? Vou falar ele aqui no podcast, que é o quê? Onde você chegou, você já pode levar uma galera até onde você tá, né? Que inclusive você já é muito grande, assim, perto da maioria. Da maioria. Então, às vezes fala, eu quero ser grande igual aquele cara lá de São Paulo. Não, mas espera. Não significa que não dá pra você pegar na mão de 99% dos empresários que eu conheço e ajudar, né? Então, eu fiquei muito honrado, assim, de ter você nesse projeto maior que é melhorar a imunidade do empreendedor, cara. Por isso que eu te chamei pro podcast. E assim, eu acho é legal porque você falou aqui uma palavra que eu acho que é essencial, que é o propósito, né? Uhum. Tudo que você for fazer, se não tiver um propósito, fica complicado. Igual eu tava explicando aqui. Uhum. Se Deus me permitiu estar nesse ambiente, com essas pessoas, aprendendo, por que eu não vou Uhum. repassar, né, o que eu aprendi ali? E aí você pega as dores que a gente passa também, Uhum. e incentiva e motiva e dá ideias para fazer algo que vá solucionar ou ajudar a amenizar aquela dor, Com certeza. né? Então, a gente começou a falar aqui, tem o outro projeto que a gente Uhum. está começando agora, que é o Agricana, Isso. né? Por que o Agricana? Porque, cara, a gente sofre tanto com empresas de consultoria, de experimentação, que teoricamente elas eram para dar o suporte, para ajudar a desenvolver novas tecnologias, Uhum. só que aí eles começam bem e depois eles se perdem. Até o começo até que vai, né? Mas Começa bem, Uhum. com o intuito, só que aí a tomada de decisão de montar aquela empresa, de começar aquele trabalho, você vê que é nítido para ganhar dinheiro, Sim. normal, né? Ninguém vai trabalhar de graça, Com certeza. né? Só que aí é um ambiente, como você falou, são muitos dígitos que começam a aparecer. Sim. E aí se perde. O cara se perde. Aí o cara se perde e ele começa a mudar o trabalho. Padrão da entrega, né? E aí foi onde a gente começou a enxergar essa dor, porque eu passei por essa dor e todos os empresários que eu converso nessa área, a mesma coisa. O empresário aqui que não é do agro, né, Igão? A gente vê essa dor com consultoria mesmo. Sim. Você contrata a consultoria, os primeiros meses vai muito bem. Mas aí depois acostuma, parece que fica ali. A gente fala aqui em Minas maçando barro, né? E não anda, né? Então. E qual que é a ideia do Agricana? É um grupo que você está montando? O Agricana é uma estação de pesquisa e desenvolvimento agrícola focada em cana-de-açúcar. Não. Né? A gente arrendou uma área, né, de cana-de-açúcar, Uhum. né? Vai ser um plantio novo, tá? A cana, a cada 5 anos, mais ou menos, ela é retirada, né? Uhum. E nesse intervalo, às vezes, plantou a soja, planta uma outra cultura, e depois volta com a cana de novo. Eu ouvi falar que, não sei se é mito, né, mas a cana, depois que dá 10 anos que aquele solo tá plantando só cana, só pode plantar cana naquele solo. Então é mito, então. É mito, totalmente mito. E E hoje vai quebrar um mito aí. Vocês já ouviram isso aí também. Já. cara, tem tanto mito da cana, né? A cana é uma cultura muito rústica, né? Uhum. Ela, é o que eu falei, ela suporta que clima seco, geada, excesso de chuva, Uhum. pisoteio o tempo inteiro de máquinas, tratores andando ali, né? E o pessoal fala muito, né, da cana. Só que você pegar, conhecer a cultura mesmo, né? Igual eu falei assim, o ciclo normal de uma cana-de-açúcar é em torno de 5 anos. Certo. Você planta ali um ano, no ano seguinte você corta, Uhum. ela rebrota. No Certo. ano seguinte você corta, Ela rebrota. durante mais ou menos a média de 5 cortes. Certo. Dependendo do manejo que você faz, né, aquilo tudo que a gente falou, de solo, de nutrição, de controle, de manejo integrado mesmo, ou irrigado,
Tem cana que vai 10, 12 Cortes? cortes. Rapaz, né? dá pra dobrar, então. E hoje, o custo mais alto da cana-de-açúcar é o plantio. Então, se você consegue Rapaz, um corte a mais, um então. corte a mais, você já consegue mudar muito A margem. a sua Sim. margem, o seu rendimento. Olha só. Então, se você conseguir evitar isso, então é isso que a gente tenta mostrar. Uhum. E, normalmente, o produtor, ele é mais imediatista, ele quer Sim. um resultado rápido. Sim. Né? Então, por isso que nutrição, é o que eu falo, você trabalhar o preventivo, fazer que a gente chama da agricultura regenerativa, que é preparar o solo, deixar ele em condições equilibradas, com microbiologia, com a parte de condicionamento, né, descompactação. Isso vai, ao longo dos anos, né, você fazendo todo esse manejo, ele vai te dar cortes a mais. Mais sustentável. Agora, a nutrição não. A nutrição você vai lá e põe na boca. Então, comparar uma tecnologia aonde você melhora a condição do solo, melhora o ambiente de produção, com uma nutrição, é aí que são erros grotescos que a gente Não sei vê. se a analogia é boa, mas assim, seria como você fazer uma reeducação alimentar legal na sua vida pra você poder ter saúde, ou então, sei lá, e tacar a canetinha de emagrecer. Assim, a diferença. Porque assim, às vezes o resultado de curto prazo é melhor do outro. Não, com certeza. Não é? Com certeza. Porque assim, vai ser mais rápido no começo ali. Igual eu tô Né? falando. Se você tem duas pessoas iguais, Uhum. se um comer mais e o outro comer menos, Uhum. um vai engordar, lógico, mais que o outro. Uhum. É a mesma coisa. Então, se você. Que é aquele velho ditado? Você vai dar o peixe na boca ou vai ensinar a pescar? É isso. E a gente faz isso, prepara o ambiente e a planta para ela sobreviver melhor ali. Né? E o mais legal lá, Igor, da ideia dele é justamente ele reunir uma comunidade do agro nessa empresa. Isso, aí a Agricana, Você ela a área que você tava. é uma área de cana-de-açúcar, né? A gente vai entrar com o plantio agora e convidamos algumas empresas estratégicas aí do setor, empresas sérias que a gente conhece. Ou seja, que tem um filtro. Tem um filtro pra gente Não é trabalhar. qualquer um que vai poder entrar Exatamente. nessa empresa. E cada empresa, cada instituição, que também tem algumas instituições que estão na parceria com a gente, elas vão ter seu campo ali para ela demonstrar seu potencial, suas tecnologias, né, seus portfólios, e não é competição. O legal é isso. A gente fez toda essa área, mas uma empresa que tiver uma do lado da outra não vai competir uma com a outra, né? Você vai ter sua área para você demonstrar o seu. Sim. Ó, eu tenho essa tecnologia, eu tenho esse produto, eu tenho esse serviço. Aí a ideia é com o meu produto e sem o meu produto, e tá as duas canas uma do lado da outra, assim, pro leigo entender, é isso, né? Isso. Uma vai estar com a tecnologia, a outra sem. Isso. Aí a pessoa vai poder ver lá a diferença. Exato, isso. e acompanhar. E acompanhar. E outra, acaba que para a empresa que está lá dentro vai ser muito bacana, porque é um ambiente que nós vamos fazer 2 dias de campo, né, no ano, para essa área, onde o papel de convidar os participantes é nosso, né? Lógico, as empresas que estão ali vão convidar também, mas o papel de atrair quem realmente, né, seja um tomador de decisão, que seja alguém da área técnica, que entende, que quer aprender, o que quer conhecer e fazer o network ali. Então, como o foco nosso sempre foi usina e o produtor, a gente vai trazer usina e produtor, além de alguns influenciadores, consultores do setor. Então, além de ter esses 2 dias de campo, cada empresa que estiver ali, ela vai ter oportunidade de trazer um cliente. Eu quero levar o João da usina tal para conhecer minha área. Aí ele vai ligar pra gente, falar, eu quero agendar para tal dia, eu vou levar um cliente lá. Então ele vai lá, vai acompanhado. Top. Ele vai acompanhado, a gente vai estar junto, ele vai mostrar as tecnologias dele. Um ambiente 100% monitorado, câmera, para evitar qualquer sabotagem, Claro. qualquer coisa que... Porque aí tem que ter vamos pôr essa auditoria aí para não atrapalhar. Sim, tem uma empresa terceira também para fazer essa auditoria. Sim, legal. Tem uma empresa terceira fazendo toda a auditoria. Ou seja, não é uma operação simples de tocar, né, cara? Não. Não é uma operação assim, né? Tem que saber o que bem tá fazendo. complexo, é bem Tem que complexo. saber o que tá fazendo. E o grande
desafio é o timing, Uhum. né? Nós temos aí poucos dias para fazer um plantio. Uhum. E aí você tem que reunir todas as empresas, reunir todos os produtos que cada empresa vai trazer. Uhum. Por exemplo, uma empresa vai testar o defensivo. Uhum. Então o adubo vai ter que ser a gente colocar. Entendi. Então a gente tem que fazer todo esse manejo. Porque se tiver faltando o adubo, e às vezes o defensivo também não vai funcionar. Não é porque você tem que ter o padrão. É o padrão. Entendi. Você tem que ter o padrão de plantio. O que o plantio Tem que ser vai? a mesma Ele condição vai de adubo. temperatura, pressão e tudo ali. Exatamente. Ele vai adubo, Uhum. ele vai um fungicida, um nematicida, Uhum. ele vai um micronutriente, ele vai um biológico, enfim. Uhum. Uma série de produtos, tecnologias que é Uhum. colocado ali. Então, você tem que seguir aquele padrão Todos, pra todo mundo. para todo mundo. Uhum. Então, se eu tenho uma empresa de adubo, de plantio, aí ele vai colocar dentro do campo dele Entendi. aquele adubo. E no campo do lado vai ter o adubo comum, Entendi. que já é o padrão. Pro padrãozinho. Então, e aí o fungicida, o inseticida, aí é por nossa conta. Entendi. Porque ele tá testando só a tecnologia. É realmente adubo. complexo. Então a gente tem que fazer o cronograma certinho, Uhum. porque não pode faltar nada e no espaço de tempo muito curto. E casar as empresas que vão fazer a cada dia. E a gente não consegue fazer, eu acho que 3 vai ser muito por dia. Uhum. E nós estamos falando em mais de 40. Nossa. Então tem que ser uma logística, é uma frente de batalha aí grande. Então, Show. Juliano, seguinte, você lembra o dia que a Access Biotech deixou de ser uma ideia e você percebeu que você tinha um negócio? lembro. Como é que foi isso? 2 momentos. Primeiro era a ideia, Uhum. né? E a ideia surgiu na pandemia. Uhum. Pandemia, a gente dentro de casa, aquele desespero. Eu era representante comercial, Uhum. vivia de comissão e tudo parado, né? Os clientes nossos, usinas fechadas, assim, para receber. Uhum. Elas trabalhando 24 horas, mas não podia receber ninguém, não podia ter visitas. E aí foi batendo aquele desespero. Uhum. E aí, em casa, assim, eu falava, gente, eu preciso fazer algo diferente. E a ideia naquele momento, eu falei, eu vou tentar algo online. Eu Certo. queria montar uma plataforma de negócios e tal. Uhum. E aí eu vi que estava bem mais complexo de fazer isso. Até porque o agro tem várias particularidades, não é tão simples. Uhum. É igual você vender uma caneta. Não, não é. Você vai lá e publica a foto da caneta, põe no Mercado Livre e vende, não. Sim. O agro, você tem que ter receituário agronômico, você tem Ministério da Agricultura, você tem IMA, você tem Anvisa, tem um monte de série de fatores que você tem que olhar e às vezes não pode transportar por correio, enfim. Aí tava muito complicado, eu falei, não, vamos tentar outra coisa. E eu trabalhava nesse ramo de nutrição e de alta performance, né? Eu falei, cara, chamei um amigo, né? Vamos pensar alguma coisa? Ele falou, vamos. E aí tomamos a decisão de Já abri. montar a empresa, né? E aí, bom, saiu do papel, da ideia, da cabeça, virou empresa, CNPJ, porém não começamos a atuar, Uhum. porque em plena pandemia aí aconteceu Meio uma série de complicado. fatores ali, teve problemas em casa, família, por conta do Covid mesmo, né? A gente perdeu várias pessoas na família e ficou um período assim bem complicado. Nebuloso ali, né, cara? Pra todo mundo, mas, nossa, foi difícil. E aí, depois que passou a pandemia aí em 2022 que eu falei, não, agora eu preciso focar e trabalhar forte com a Axis. E aí foi onde realmente comecei a focar e o sócio que ia começar comigo desistiu no meio do caminho. Até acho que ele assustou nessa época da pandemia também. E ele teve uma proposta de uma multinacional. Aí ele não aguentou. Aí ele falou, cara, eu vou pra lá. Eu falei, não, tranquilo. Aí você ficou sozinho. Aí eu fiquei sozinho. E aí o que começou a desenvolver produto? Ou primeiro você começou como representante? Não. Mas da sua empresa? Não, desde o começo, marca própria. Uhum. Produto nosso. Eu não tinha fábrica, né? Então a gente fazia o que chama de B2B, alguns falam white label. Se você contrata uma outra empresa para fazer o seu produto com a sua marca, só com o seu rótulo. Então começamos assim, né? Já tinha ideia na cabeça o que eu queria. Fiz algumas parcerias, contratei químicos que já são do setor para desenvolver produtos, né? O que podia ser melhorado. E aí fomos atrás de matéria-prima. Deu um trabalhinho, cara. E aí você tava sozinho já nessa... Sozinho.
Que doido. E a primeira venda? A Axis, cara, a Axis foi 3 anos sozinho, só. Zero participação de alguém. Inclusive com uma característica, sozinho assim mesmo, Juliano. Sim. Eu preso. Bater o escanteio, correr pra área, fazer o gol. Ou então, se não fizer o gol, você tem que correr pra defender do outro lado. Eu presa, purinha. Foi 3 anos ali sozinho. Louco. E crescendo. Crescendo. Organicamente, não tinha muito Eu investimento. tenho acesso aos números assim, crescendo, não é crescendo devagarzinho não, né? Mas 2002, né? Pô, ele cresceu rápido demais, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas assim, rápido, mas demorou a vida inteira, né? Sim. É uma vida ali, né? Vou te falar, 3 anos, 4 anos que parece... Porque na verdade, cara, você tinha uma bagagem ali pra começar, né? Então assim, você não desenvolveu esse produto aí em pouco tempo, né? Tá na sua cabeça aí matutando isso há muito tempo, né? Sim. E aí, o que a gente fez diferente também? Uhum. Você pega, hoje no mercado tem alguns produtos, algumas tecnologias que a gente já trabalha, mas o pessoal às vezes esconde o que tem ali, a gente não. Eu optei por abrir já. Ó, a tecnologia nossa é isso, com isso e isso, mas... E aí quando você fala com alguém da área, por exemplo, se eu pegar aqui um farmacêutico, eu vou falar o ingrediente ativo que tem, né, naquele remédio, naquela medicação, ele vai falar, realmente, faz sentido, isso aí corta febre, isso aí vai diminuir a dor de cabeça. Sim. Mesma coisa do produto da tecnologia agrícola, da nutrição, do produto em si. Meu produto, ele é composto por isso, isso e isso, que vai agir dessa forma, ele vai promover raiz, ele vai bioestimular, ele vai promover o acúmulo de açúcar, ou ele vai proporcionar maior número de raízes. E geralmente, quem tá ali no campo, ele entende, né? E ele vai falar, realmente, ele vai falar... Faz sentido. Faz sentido o que você tá falando. Aí ficou mais fácil de você vender, né? Porque Sim. você não tinha muito segredo ali. E transparência, né? Porque quando o cliente ele enxerga que você tá sendo transparente com ele, muda. E eu não sei por que as empresas insistem em esconder, Sim. né, o que tem no produto. É segredo industrial. Fórmula da Eu Coca-Cola. não consigo entender isso. Cara, Sinceramente. teve alguma coisa que quase matou a empresa antes de engrenar? Ou não? Com certeza. É uma coisa assim que quase matou e que assim, é um problema sério que eu vejo hoje e precisa bater em cima disso o tempo inteiro, é fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Você imagina nesse negócio nosso, Uhum. né? Você tem umas vendas altas, né? Você pega usinas, a gente não fala em Mas aí o ciclo de recebimento também é alto. ciclo de recebimento, dependendo aí, 30, 60, 90 dias, né? Então você tem que ter Tem que ter um de fluxo. caixa. Então você faz uma venda ali de 1 milhão. Certo. Quanto que você vai precisar Pra entregar. desembolsar para comprar matéria-prima, preparar aquele produto, Pra daí receber entregar, em 30 para daqui dias. receber o 30, 60 ou 90 dias. Isso aí quase te quebrou, então. Não é que quase quebrou, mas que passou um sufoco. Passou um sufoco. No começo. Assim, é algo que... Por que eu tô te levantando essa bola aqui? Porque provavelmente é o problema de vários empresários que estão assistindo a gente. Tudo, muito, assim, a maioria das pessoas que eu converso. A gente estava num dia de campo semana passada, lá dos Primo Agro, Sim. aqui em Morro Agudo. Então, assim... Aminoácido, dominoácido, fala aminoácido. Trinócero. Aminoácido resolve isso. E até mandar um abraço aqui pro João e pro Eduardo. Então, gente boníssima. E a gente foi convidado para estar lá. Foi bacana demais. E tinha, assim, vários influenciadores do agro lá. Né? E todos que a gente conversa que tá nessa parte, principalmente de vendas, cara, fluxo de caixa. Olha aí. Trabalha fluxo de caixa. Esse aí quebra a empresa. Pro leigo entender, tá? Você que tá aí assistindo, eu falei que ia ser aula, né? Fluxo de caixa, o que ele tá querendo dizer? Tem empresa que dá lucro. Tem empresário, às vezes é o seu caso, que se eu te perguntar assim, em janeiro desse ano, quanto que você faturou e quanto você teve de lucro? É bizarro isso aí, viu, Juliano? Porque a maioria já não vai saber. A maioria já não sabe a diferença de faturamento e lucro. Mas o fluxo de caixa é o que eu preciso ter no caixa e o quanto tempo eu demoro para receber. Então tem empresa que quebra dando lucro. Sim. Porque tem empresa que fecha dando prejuízo, ok. E tem empresa que fecha dando lucro também. Sim, com certeza. Se você... Vamos lá, você faz uma venda grande para receber com 90 dias. Sim. E aí você foi lá e desembolsou um valor alto
né? Com matéria-prima, produção, entregou. Sim. Aí aparece outra venda, grande também. Você vai querer Pra perder. 30 dias. Você vai querer perder essa venda. Eu paguei. Eu vendi. Aí vocês. Cara, eu vendi pra 90 dias, agora tem essa venda que é 30, e agora? Cara, você tem que ter um fluxo de caixa, ou então você. Dá pra trabalhar também, né? Dá pra você pegar ali um dinheiro do banco, dependendo do que você tem de recebíveis, você consegue antecipar, Sim. né? Antecipar ali, desde que o cliente. Né? O que a gente faz. Geralmente as vendas nossas é via duplicata. A gente não trabalha quase nada com Se boleto. você pegar um duplicata nota fiscal, você consegue antecipar. Exatamente. E aí a gente tenta fazer dessa maneira, quando o cliente permite, porque ele tem que dar o aceite, né? Ele tem que dar o aceite. Foi minha área, né? Quem é de banco, falando com o bancário, e ele ensinar o bancário. Fazer o bordeiro. Exatamente. Então, às vezes a gente tem que fazer isso. A gente tem que ir lá antecipar, Sim. né? Abrir mão ali De uma parte. de uma parte, para poder ter o caixa, Sim. para poder produzir aquele produto e não perder aquela venda. Top. Até deve ter um desafio também quando você tá começando, é negociar com o fornecedor também, né? Sim. Ter crédito, né? Não Ter tem. crédito, fornecedor. Não tem. Não existe crédito. Não existe. Não existe. É matéria-prima de fertilizante, você não tem prazo. Nem hoje você não tem? Nem hoje. Ah, nem com embargado. Cara, é assim, até não posso falar que não tem, Uhum. mas é coisa assim, Muito 28, 30 dias, ao máximo. E mesmo assim, às vezes, ó, você paga, dá um sinal, aí com mais 15 dias ou com 28 Tem dias. outro setor que chorava muito quando eu era gerente de banco, né? Que era posto de gasolina. Não tem prazo nenhum. É tipo assim, paga pro caminhão vir. De combustível. Aí era tenso isso aí. Mas você imagina assim, ó, hoje, Mas pela margem. hoje, empresas de fertilizante cadastradas, nós temos mais de 700 empresas hoje, que trabalham todo tipo de fertilizante. E você imagina, tem todo tipo de aventureiro. Todo. O cara tem que ter fluxo. Como que uma empresa de matéria-prima vai te sair dando crédito? Não dá. Não dá. E aí aí é padrão pra todo mundo. Aí o cara que tem que aprender a lidar com isso, né? E aí vai muito também, aí entra o acesso, entra um negociador. Sim. Porque você vai lá no cliente e fecha um negócio desse, 1 milhão. As vendas aí entrando. Ali. Aí você fala com ele, aí você conversa com ele, fala, ô fulano, será que dá pra dar um sinal à vista? Antecipar isso aqui. Antecipar um pouquinho. Aí vai a conversa. Aí é onde se oferece pra ele. Onde sua habilidade dos 14 anos lá fez a diferença. Porque aí você tem que saber vender, né? Exatamente. Falava hoje com o meu barbeiro, inclusive vou trazer ele aqui, o Vitor. Que ele tá com a ideia de vender assinatura na barbearia dele. Aí eu peguei e falei, cara, se você quiser, minha opinião, você tem 2 formas de vender assinatura, né? Que é na recorrência no cartão. A maioria das pessoas vai ficar sem limite, você vai tomar uma inadimplência em cima. Ou você vender o ano inteiro dividido em 12, mas aí você vai ter que ter uma área comercial. Porque na outra você não tem fricção pra vender. É uma que você vende na recorrência, vende facinho. Mas não significa que você vai receber também. Porque, e aí eu tive escola de inglês, né, Juliana? E isso aí quase me quebrou, cara. Porque a recorrência no cartão, cara, ela não tem garantia nenhuma de recebimento. Porque o cara tem que ter o limite lá no futuro pra ir passando a recorrência, né? Tem que ser anual pro ticket comportar um comercial. E né? pra você conseguir antecipar também. Se precisar. Aí você passa a venda e consegue antecipar, que é cartão, né? Mas, cara, teve algum momento que você já pensou em largar a Access Biotech? Teve algum momento que você fala, cara, isso aqui vai dar errado, eu vou ter que largar, fazer outra coisa? Começo já, lógico. Comecinho. Sim, tem uns perrengues que a gente passa aí, lógico. Tem os momentos difíceis. Até hoje tem momentos difíceis, mas... Mas no começo era muito mais difícil, né? Mas no começo, sim, já teve... Será que eu tô no caminho O certo? que te fez segurar pra não abrir mão quando tava nesse começo? Liberdade, né? Ter liberdade pra negociar com pessoas diferentes, Entendi. né? Com empresas diferentes. A liberdade de poder estar mais em casa, estar mais presente e não depender de alguém estar, né, supervisionando tudo que eu faço o tempo inteiro. Ligando pra saber o que eu tô fazendo, por que eu não cumpri minha meta, porque aí passou a meta ser minha. Né? Então, vamos lá. Alguns gerentes pensam que o vendedor não bate meta porque ele não quer. Sim. Pode ser, deve ter os preguiçosos, Sim. mas a Mas maioria tenta. Sim. Ela corre atrás, Sim. né? Eu passei por isso. Esse gestor que eu tinha lá, por exemplo. Eu sabia que eu ia entregar minha meta. Sim. Eu sabia.
Mas ele queria fazer pressão e pressão. Eu sabia a época que ia acontecer o negócio. Sim. Eu sabia quem eram os clientes que eu ia Você tem negociar. o mesmo perfil que eu, aí te E aí- estressa de ficar cobrando um negócio que você tá dominado, né? É. Fica... E aí, pra não estressar, eu ia lá e colocava o número que ele queria ver. Entendi. Sabe? Tipo, a gente sabe que é o período de, por exemplo, nessa empresa de defensivo. Junho, julho, agosto era um período que você não vende praticamente. Sim. Por quê? É seca, Sim. a safra em pleno andamento ali Ou de seja, você já cana. sabia disso. Eu já sabia. Uhum. Mas tem que colocar porque a empresa pôs meta. Então eu punho o número lá. Nessa Chegava no final do mês, ó, Uhum. mês não entreguei. Não deu certo. Não deu. aqui, mas Só que chegava lá no em dezembro, agosto, setembro em diante, você eu entregava. entregava. Eu sabia que ia acontecer o negócio. você tinha toda a responsabilidade de ser empreendedor, mas sem o benefício principal, que era a liberdade. Exatamente. É aquele negócio, você trabalha para construir o sonho do outro. E quando você passa a ser empreendedor, aí você tem a sua meta. É. Aí eu sei que eu tenho a minha meta, então se você não vai correr atrás da sua meta, você vai correr atrás de quem, então? Que, né? Ok. E é uma briga que nós vamos assumir junto aí nesse novo propósito nosso junto aí, Juliano. Por quê, cara? Porque a maioria dos empresários que a gente atende, eles estão comemorando no final do mês quando paga os boletos. E eu acho um absurdo, cara. Porque assim, é reduzir demais a essa liberdade que você buscou. Você buscou o quê, cara? Você buscou estar mais perto da sua família, você buscou viajar sem dar satisfação pra ninguém, e você buscou, obviamente, ganhar mais dinheiro, né? Porque se você, todo esse risco que você assumiu, se não fosse pra ganhar dinheiro, era melhor você ficar na CLT, ué, Sim. né? Então, ou seja, só que a maioria dos empresários, e isso é um problemaço, a maioria dos empresários tá parcelando o Simples Nacional, a hora que paga os boletos em dia tá comemorando, aí vem o governo e te ajuda pra caramba. Se for entrar no podcast político aqui vai ser uma delícia, mas não é o foco. O banco, provavelmente o banco agora quer te emprestar dinheiro. Lá em cima, né? Mas assim, quando você começou a sua empresa, eles não deixavam nem você entrar na porta do banco. Não. Mas- É cheio de. A gente vê. BDMG, não sei o quê, que. Cara, nada disso, cara. É muito complexo, é muito. eu tive do outro lado da mesa, né? Então, como gerente de banco, o gerente de banco ele tem uma meta, ele não pode ter uma inadimplência muito alta, então ele é doido para emprestar dinheiro para quem não precisa. E quem precisa, a gente não consegue liberar dinheiro. Então, o que é o cenário que o empreendedor vive, então, Juliano? Ele empreende para ter liberdade, assim como eu e você. Eu saí da Caixa Econômica pelo mesmo motivo. E eu achava, assim, uma baita de uma incompetência, isso falando de mim, se eu começar a passar perrengue financeiro e não ter a liberdade que eu queria, virar escravo do meu negócio. Nossa, agora eu não consigo sair daqui, porque se eu sair, as coisas não andam. Aí eu pus isso na minha cabeça, tô 8 anos empreendendo, eu acho que nós temos muito isso em comum, porque liberdade é uma linguagem, é um idioma em comum nosso. Eu também odiava. Alguém me cobrando uma coisa que a pessoa sabia menos do que eu daquilo. Sabe-se lá como que ela chegou naquele cargo de liderança. Né? Vai saber como. E aí, cara, pra gente ir partindo aqui pro final, o que eu queria saber de você, Juliano? Você é técnico, vendedor e estrategista. Por quê? Você é um bicho empreendedor. Desde sempre, assim, você sempre foi empreendedor, pelo que eu notei da sua história. Você virou vendedor, muito não por aptidão, mas porque precisou, né? Não é que, nasci vendedor, né? E você também é técnico, cara. Você consegue me dar aula aqui de química, Então, assim, a maioria das pessoas que eu conheço, Juliana, ela trava em alguma coisa aqui, cara. Você não. Você é um cara visionário, técnico, vende. O que você engana bem, né? O que você come? Onde que você vive? Mas, assim, teve alguma coisa nessas técnico, vendas e estratégia? Teve alguma coisa aqui que você travou? Ou não? Sim, trava até hoje. É. Tem, ou ainda mais hoje, né? A gente vive uma mudança muito radical de tudo que aconteceu no agro, né? Uhum. O agro desenvolveu muita tecnologia, essa parte dos biológicos é coisa assim, apesar que tá há alguns anos, mas o Brasil é pioneiro, é líder mundial em biológicos, e é muito novo, é muito aprendizado a cada dia. Então, a gente não sabe nada hoje.
Quer dizer, para você continuar sendo técnico, você precisa continuar estudando muito. Sim, e a gente precisa de ajuda. Adianta também. Muitas vezes numa discussão, eu falo, peraí, eu não vou entrar muito não, porque eu sei que não é o que eu sei ali, né? Eu prefiro falar, ó, vamos buscar um entendimento aqui, uma resposta, do que ele sair. Eu achei legal essa sua humildade, né? Porque na nossa última conversa, ou penúltima, não sei, você falou assim, ó, tô querendo desenvolver um plano de negócio pra um negócio. Eu te falei, ó, meu consultor ali, você foi lá, sentou, já buscou ajuda, né? Acho que a característica de gente bem-sucedida, Juliano, é essa humildade de buscar quem sabe mais. Claro. E é uma humildade difícil, cara. Porque o empresário, ele é cheio de querer, assim, não, eu sei, eu aconteço, eu faço, eu não preciso. Né? E aí você foi lá e eu achei legal, porque a gente vai se conhecendo, né? Eu falei, cara, o Juliano é um cara diferente, porque ele tá buscando ajuda mesmo. E aí, pra isso, tem que investir. Claro. Né? Investir sem garantia que vai dar porque, certo. Porque se você não procurar ajuda, você não cresce, você não evolui, Sim. você corre o risco de fazer uma coisa errada e perder tudo, né? Quebrar. Sim. Ou entregar um resultado para o cliente que não é o que era esperado, que não era o ideal. Então é aquilo que eu falei desde o começo, é enxergar o problema, desenvolver uma solução, né? E de forma responsável levar ali para o cliente para tentar amenizar o problema dele e fazer, assim, no final das contas a gente quer levar, né, pro produtor, pro nosso cliente, para que ele tenha lucratividade no final. Que ele tá produzindo ali para isso, né? Sim. Apesar de que tem que tirar o chapéu pro produtor brasileiro, né? O produtor rural brasileiro, ele passa muita coisa, ele acorda cedo, ele vive ali debaixo de sol, chuva, ele chega em casa cansado à noite, é um negócio muito imprevisível, né? Às vezes ele programa de plantar, aí não chove, aí atrasa tudo, aí passa o tempo. Ou seja, tem coisa que ele não controla de jeito nenhum. Não, ele não controla, né? E aí pode ser que ele plante, né? Tá chovendo, plante, seca. Aí a planta começa a germinar na hora que ela precisa de água, não tem, ela morre. Sabe o que é mais legal desse público? Que ele nunca deixa de plantar, mesmo quando frustra. Aí é onde eu tirar, não é? Porque assim, o produtor que tem uma área própria dele, eu vou falar o cara que tem a área própria, a fazenda dele, não é arrendada, nem nada. Ele tem a área dele. Ele produz, ele planta, ele já passou muitos problemas. Ele já perdeu lavoura, ele já perdeu parte de lavoura, ele já plantou e não nasceu, ele já plantou, nasceu e morreu, ele já quis colher uma soja e não abria sol e a soja ficou com a umidade alta, ela começou a se perder ali dentro da própria vagem. Então ele já passou um monte de... Ele já colheu e não conseguiu vender no preço que precisava. Ele podia muito bem. Exatamente. Ele aí fica... Aí ele não tem subsídio, quase, né? Ele podia muito bem desistir aquilo ali e falar assim, ó, quer saber? Eu vou pegar essa área aqui e vou arrendar pra usina. Sim. A usina vai lá, a renda dele, paga um... Garantido tudo, mas não, ele quer estar ali. Muito massa, né? Você imagina, eu conheço muito produtor que já podia ter parado há muito tempo. Já tá com a vida tranquila, assim, não é nem precisava. Ele não precisava estar ali. Criado, é isso. Mas ele tá ali, sol a sol, chuva a chuva, produzindo, passando as raivas, né? Chegando tarde, com a botina cheia de barro. Então, assim, o produtor brasileiro, ele é diferenciado. Eu uso muita analogia, mesmo sendo leigo, né, nessa área aí, eu aprendo muito aí com tudo que você fala, mas eu já usei muito essa analogia no time comercial, porque o produtor não vai plantar uma cultura fora de época. Não. Ou seja, ele tem que ter um conhecimento. Sim. Ele tem que buscar conhecimento técnico, ele não vai... você deu uma aula pra gente aqui, ele não vai plantar sem cuidar do solo, sem colocar o defensivo, sem, né? E aí você imagina, uma cultura, por exemplo, a soja. Ele passa o ano inteiro esperando aquele momento de plantar. Pra plantar soja. Aí a hora que ele planta, dá merda. Vem uma chuva de granizo, acaba com tudo. Com tudo que ele plantou ali. E aí a hora que vir o ano que vem, vai plantar o que de novo? Soja. Porque, infelizmente, essa resiliência é o que a gente precisa passar pros empreendedores também. Porque é o primeiro desafio e tem muita gente que desiste. Cara, o que tem de empresário que eu conheço voltando pra CLT, cara. Porque assim, mas uma porque não tem instrução, outra porque não investiu, outra porque realmente não tem preparo emocional pra dormir devendo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem
teve que desenvolver. Eu vi um meme esses dias falando assim, ó, você tem que ter, ó, você não pode ter medo de oficial de justiça, não pode ter medo de Serasa, você não pode ter medo de banco, não pode mesmo, não, cara. Eu falo em casa, eu falo pra minha esposa lá, pra Anne, direto, ó, né? Não existe o homem que não tem uma dívida, ele não é homem. Ó, não é menino, né? Não, rapaz, você tá doido? Nossa senhora, eu não sei o que é isso. Mas, cara, estamos caminhando pro final aqui, Juliano. Uma perguntinha aqui filosófica, tá? Seguinte, daqui 10 anos, cara, o que você quer que as pessoas digam quando ouvirem falar Juliano Ferreira? Cara, eu acho que, nossa, esse cara me ajudou. Esse cara foi fundamental na minha vida, me ajudou, me inspirou em alguma coisa, Legal. né? Escutar um filho falar assim, nossa, meu pai foi o cara mais sensacional, extraordinário, né? Alguém chegar e falar assim, ó, quem que você admira hoje? Ah, meu pai, Olha, sabe? massa. Acho que Eu arrepio, ó, tô arrepiado aqui, porque a geração dos nossos filhos, né, Juliano, eles vão ter esses podcasts pra assistir depois que a gente morrer, né? com certeza. Então, falar, deixa eu escutar o que meu pai tava falando aqui na época que eu tava vivo, né? Então, é isso, é muito foda, porque a gente não teve essa oportunidade, né, pros nossos pais, nossos avós, né? Sim. Agora nossos filhos vão ter. Esse legado fica aí pra sempre, cara. Com certeza. Né? Então, isso a gente tem muito alinhamento também, o Igor também tem, o Igor não tá como meu sócio à toa, né? Que é o quê? É a gente fazer por alguém aquilo que alguém já fez por nós. Porque, assim, de onde eu saí, de onde você saiu, se não tivesse gente pra ajudar a gente não tinha saído de lá, Com certeza. né? E, claro, a base familiar, né? Que é essencial. Família Essencial. é a base, é tudo, né? É a hora que você passa um dia estressado, cansativo, você chega em casa, né, você é acolhido, você sente aquela segurança. O dia que tá bem também, você chega ali, você já chega comemorando, ou conversando, brincando. E às vezes você tá naquele momento, né? Você tá cansado, nervoso, e você chega ali, Você tirar a armadura, corre né? pro abraço, Muito top. papai. Muito top. E assim, e além disso, a base, né? Falando em família também, eu tenho, graças a Deus, eu tenho em casa uma base muito forte, né? A minha esposa, apesar, ela não trabalha fora, mas ela cuida. Ela cuida da casa, ela cuida das crianças. Então, eu saio para trabalhar tranquilo. Então, eu sei que eu posso sair, que eu vou voltar, vai estar tudo certinho ali. Não vai. Ela cuida do mais importante, né, cara? Exatamente. O maior patrimônio tá na mão É dela. uma função absurda, né, cara? Exatamente. E aí chegar ali e poder ser recebido, né? Ah, e, tá maluco. cara, É muito bom, é né? a base de tudo ali. Né? Eu falo que eu tive esse privilégio, né? Pelas escolhas. Eu nem sei se é privilégio, não, porque isso foi escolhas. Uma vez viraram pra mim e falaram, nossa, mas você é privilegiado de poder ficar com seu menino sem ter auxílio maternidade. Aí a Aninha, aquilo subiu o sangue dela na hora. Falei assim, nossa, velho, se ela soubesse, né? Tudo que eu tive que abrir mão pra ter esse privilégio, né? Então hoje eu tenho o privilégio, né, entre aspas, de levar meus filhos na escola e buscar todos os dias. Né? Eu também. Né? E assim, isso é um privilégio, né, cara? É certeza. É um privilégio. Igão, tem alguma pergunta aí antes de ir pro bate-bola final, filho? Cara, não, tá tranquilo. Ah, o Igão tá só anotando ali pra ele implantar as coisas que você falou lá na empresa. Mas legal essa parte de você falar sobre as mulheres, né, que estão na conta aí de casa. Com a minha esposa também, a gente teve uma bebê esse ano e ela, por opção também, largou pra cuidar de casa. E assim, eu acho que isso é bom pros dois, né? A gente quando sai, a gente sai de uma forma de casa até diferente, né? Depois que você tem filho aí. Se você tem a oportunidade de fazer isso, tem que fazer. É maravilhoso. Né? Lógico, a gente sabe que não é a realidade, né? Da maioria até, eu acho. Mas eu me senti, eu aumentei minha testosterona quando eu fiz isso também. Tirando a brincadeira, quando veio a pandemia, o Igor, acho que a gente não se conhecia nessa época na pandemia, né? Eu se conhecia, mas não... 2020, Juliano. Cliente. 2020 a Aninha tava no puerpério, né? Quando começou a pandemia. E eu falei assim, ó, fica no quarto aí, cuida do Estevão aí que o resto é comigo. Eu assumi a escola, assumi a bronca toda, falei assim, cara, fica por conta do Estevão. E foi os melhores 2 anos da nossa vida, é até ruim falar isso. Porque foi um ano que a gente não teve problema financeiro, nós estávamos numa casa gigante, parecia um clube nessa época, a gente morava numa casa muito boa. E foi o ano que eu mais curti, né? Ficamos 2 anos curtindo nosso menino crescer, porque ele nasceu, deu 40 dias, começou a pandemia.
E ela ficou praticamente 2 anos afastada da empresa, assim. Aham. Hoje ela trabalha, minha parceiraça e tudo. Mas, assim, é muito bom a gente ter essa condição também, de a hora que precisar, vamos falar assim, não, deixa que eu me viro aqui. Sim, É um privilégio. É um privilégio, cara. com certeza. Muito massa, cara. Ó, bate bola rápida agora, Juliana. É pergunta rápida, resposta rápida, hein? Primeira coisa que vem na sua cabeça. O que te faz perder o sono? Nada. Bicho dorme igual a pedra. Sei lá, algo que eu não saiba naquele momento como resolver. Um problema que você não tem a solução Eu ainda. não tenho a solução ainda e que eu tenho Dá uma perdida de sono nisso. Sim, com Beleza. certeza. O que te faz acordar todos os dias? Propósito. Propósito. Você sempre almejou essa liberdade ou você descobriu que precisava dela no caminho? Sempre busquei. É igual eu falei, minha avó falava. Só agora eu falava. Sempre sonhei conhecer o mundo e hoje, graças a Deus, eu consigo conhecer bastante lugares aí. Legal. É até difícil de achar aqui em Uberaba agora. Qual foi o preço mais alto que você já pagou pra crescer? Abrir mão da zona de conforto, sair da zona de conforto que eu tava. Massa. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu e de quem que foi? Melhor conselho. Cara, eu acho que da minha esposa. Tipo, quando eu optei por ser empresário, empreender, eu tinha medo porque a gente vinha de uma zona de conforto, igual eu falei. Uhum. E ela, de repente, você perde aquela zona de conforto, entre aspas, né? Uhum. E ela ficou meio apreensiva e tudo, mas eu conversava muito com ela e eu tinha essa vontade de empreender, de trabalhar por minha conta, Uhum. e eu tinha medo dela não aceitar, Uhum. porque, cara, mulher, zona de Sim, conforto, com certeza. né? Gente como provedor e tudo. Dá um medo, porque assim, né, cara, é a pessoa que. É a única pessoa que a gente precisa de aprovação. Sim. Basicamente, porque o resto Exatamente. pode concordar, discordar, ué, mas. E aí ela falou que Juliano, você sempre quis fazer isso, não veio? Foi, você sempre falava de empreender e tal. Ela falou, então vai, eu te Só vai. apoio. É lindo. Aí Melhor conselho. era tudo que precisava, né? O empurrãozinho ali. Falou assim: o resto pode duvidar, se ela acredita, tá bom. Né? Com certeza. Tá. Qual que foi a pior decisão que você tomou na vida e o que ela te ensinou? Mas você põe a gente em cada um, né? Essa é boa, né? Até eu não sei como é que eu respondo. Pior aqui, não. decisão? Pior decisão que você tomou e o que ela te ensinou? Rapaz. Não sei. Pior decisão. Difícil, né? Porque você olha o lado bom de tudo, né? Igual eu. Não teve decisão ruim, né? Tudo te ensinou alguma coisa. Pô, você toma as decisões. Tem hora que você fala, caramba, o que eu fiz? Mas depois dá certo. É, eu abri uma unidade aí numa cidade aí do Brasil aí, que foi isso, sabe? Aí depois eu falei, não, que bom que eu abri, né? Porque pelo menos nós aprendemos um monte de coisa, né? É. Mas é difícil. É difícil. Eu não sei. Não sei hoje, assim, decisão que eu não. Que eu Pior que você tomou. Pior que eu tomei. É. Não tem um específico. Não tem. No problem. Qual hábito que parece pequeno, mas mudou sua vida? Acreditar em si mesmo. Boa. Acho que, como eu falei, eu mesmo não acreditava. Esse hábito é bom. Ele é bom pra todo começo. mundo. E eu passei a acreditar. Mas. Qual é uma verdade que você defende mesmo sendo impopular? E assim, tem muitas verdades, né? Uhum. Eu defendo muito princípios, né? Você ter princípios, mas impopular, hoje muita gente fala isso. É. Nós falamos de uma aqui agora, que é, não, minha esposa fica por conta da casa. Né? Essa é impopular, né? Mas vai ter gente que vai escorraçar a gente aqui. Sim, com certeza. Hoje em dia, né? Hoje em dia você não pode falar nada. Mas assim, é uma coisa que eu defendo muito, é isso, é a família. Família. Que hoje tem muita gente que acha que não é normal. É normal abandonar, largar, né? Ou mais um monte. Mas eu acho que defender a família, ser
conservador ali com os princípios, né, em casa. Show. E é impopular, depende de onde também. Do É ambiente, onde? né? O ambiente, porque no nosso não é. No nosso ambiente aqui não é impopular. Popular. E se vê a importância do ambiente. Uma coisa que a gente conversou essa semana em casa é a questão de você, o homem, ser o provedor da casa, de tudo. Isso hoje é impopular, né? Sim, impopular. Depende do ambiente. Mas é o que, assim, Cara, eu quero ser o provedor. Eu sou e quero ser. E ela não aceita o que não seja. E a Aninha fala muito isso. E eu quero assim também, né? Não é, porque às vezes ela vai ter uma mulher que vai falar, mas isso é um absurdo. Fala, não, mas peraí, a Anne tá bem. As Anas estão bem, né? A Anne tá bem. Ela tá bem, ela gosta também. A Pamela tá bem. tá tudo. Enquanto a gente é o provedor, ela tá com as crianças, ela tá cuidando da casa, ela tá fazendo as coisas dela, ela vai no salão, ela vai se cuidar. É isso. Né? Então, é isso. É o que o Igor tá falando aqui, né? O propósito da Via Permuta hoje tem muito a ver com isso, sabe, Juliano? Por quê? Depende da mesa que você tá sentando. Porque nessa mesa aqui, essa decisão não é impopular. Não é impopular. Agora, na maioria das mesas que você sentar, vai ser. Hoje em dia... Vai ser. Vai tomar cuidado na hora de falar, né? Vai parecer, ele é machista, né? Mas, o que é o seu não negociável hoje? O que você não negocia? Eu acho que você até já respondeu. Mas o que você não negocia de jeito nenhum? Caráter. Boa. É inegociável. Boa. Bom, senhoras e senhores, Juliano Ferreira, queria te dar um espaço final aí agora, Juliano. Primeiro, pra você falar onde que as pessoas vão te encontrar na internet. Onde que elas vão acompanhar o seu trabalho. E queria que você deixasse uma frase aí, final, pro seu episódio de hoje, cara. Fica à vontade. Se você quiser olhar na câmera ali, ó, pra você falar das suas redes sociais, fica à vontade. Tá. As redes sociais é Juliano, J-I-U com 2 L's, né? Difícil esse nome desse menino. No Instagram é fácil achar ali, no LinkedIn, Juliano Ferreira. As empresas é axisbiotech.br, também no LinkedIn é Axis Biotech. E também cervejaria Trilhas das Gerais, né? Trilhas das Gerais Cervejaria, aliás, né? No Instagram. E logo vai ter aí da Agricana, ainda não tem, mas Ainda não tem. A gente tá fazendo. E uma frase assim, eu acho que tudo que você faz na vida tem que ter propósito. Tem que ter propósito, porque não adianta você fazer por fazer e pensar assim, eu vou fazer porque eu quero, o exemplo é empreender, eu vou fazer porque eu quero dinheiro, quero ganhar dinheiro. Não, dinheiro é importante, mas tem que ser a consequência, né? Você tem que ajudar alguém, solucionar um problema, diminuir uma dor, para você, como propósito, para você poder fazer tudo para chegar lá. Muito bom. Que propósito é... Igão, segue a gente lá no Instagram, né? @JulioDarFilho, @Igor Beirigo. Tem o podcast também, Ruptura Empreendedores, @Ruptura Empreendedores. Segue lá. Não deixa de mandar esse episódio pra alguém que você quer ver crescer, porque eu tenho certeza que teve muito ensinamento. Muito obrigado, viu, Juliano? Eu que agradeço. Tamo junto, que venham vários episódios com você aqui com a gente pra ensinar pra gente, tá? Amém. E a gente conhecer lá o Agricana também, né? E vamos lá conhecer a hora, né? Agora, semana que vem, vamos pra lá já agora. Quero que vocês vão lá acompanhar um pouco do que é o plantio de cana, do que é o dia a dia. Vocês vão estar junto com a gente lá. Vai ser massa. Então, pessoal, curte, se inscreve no canal, ative o sininho, porque o próximo episódio pode ser aquele que muda a sua vida. Não esquece do sininho. Já compartilha isso também lá no grupo da família. Fala assim, escuta esse cara lá, esse povo é muito doido, né? E conta com a gente aqui até o próximo episódio. Valeu! Falou!